Parte 2. As causas da falta de unidade. Capítulo 5. A dificuldade para alcançar a unidade. Que não haja divisões entre vós. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Ninguém disse que seria fácil alcançar a unidade. Pelo contrário, de fato, muitos dizem que provavelmente esta é a tarefa mais difícil de se realizar. Eu entendo o que eles estão dizendo, mas tenho que desviar meus olhos da impossibilidade ou da improbabilidade de alcançar a unidade e ouvir o que o Senhor Jesus está dizendo à sua igreja. Não podemos falhar no alcançar a unidade, pois é o anseio do coração do nosso Salvador. Acreditem, eu sei que não é fácil alcançar a unidade com algumas pessoas. Eu pessoalmente encontro-me em algumas situações deste tipo, em que me sinto sem capacidade de passar com minhas próprias forças. Quando elas aparecem, eu logo clamo ao Senhor. Ajuda-me, Senhor Jesus. Ajuda-me a ser uma pessoa melhor. Muda as minhas atitudes. Dá-me mais graça. Então sinto sua glória me lavando e naquele momento sei que posso amar a qualquer um, em qualquer situação. Se a oração de Jesus pela unidade fosse impossível, ele nunca teria orado. Se a glória de Deus não pudesse ter sido dada a nós para nos fazer um, como o Pai e o Filho são um, essa oração não apareceria nas páginas da Bíblia Sagrada. Unidade não é um sonho impossível. Não é uma ambição fútil. Apesar do fato de lutarmos tanto para trazer unidade ao corpo de Cristo, outros parecem lutar para derrubar a pouca unidade que já existe. A nossa causa não é sem esperança. Deus está plantando valores eternos em nossa alma, os quais vão, sem dúvida, dar frutos, independente do que os outros dizem ou fazem. Algumas vezes, quando tenho alguma dificuldade de amar alguém por seu jeito nada cordial com que me tratou ou tratou meu ministério, ouço o Senhor me falar esta frase: por esta pessoa, Cristo morreu. Se Deus amou o homem de tal forma, então você e eu temos a responsabilidade diante dele de amá-lo também. Frase-chave: quando não encontramos amor em nossos corações, somos forçados a clamar a Deus e pedir que Ele coloque mais amor ali. Nós todos somos familiarizados com a admoestação bíblica. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, versículo 18. Nós todos sabemos o que deveríamos fazer, mas às vezes parece que não há capacidade suficiente em nós para viver em paz com todos. Deus, entretanto, não está aceitando desculpas nestes últimos dias. Ele quer pessoas ungidas com o óleo da unidade, aquelas que permanecerão na missão sacerdotal, cobertas com o óleo da unção, do topo da cabeça até a sola dos pés. Frase-chave: quando sua glória está sobre nós, podemos amar qualquer um. Alguma irmã pode dizer: se você tivesse um marido como o meu...
Se você sente assim, eu quero lhe dizer que Deus tem amor suficiente pelo seu marido e por mais 10 como ele. Se você somente abrir seu coração ao Senhor e deixar que Ele o encha com o seu amor, você se tornará a catalisadora para trazer o seu marido até ao ponto de transformação. O mesmo também é verdadeiro para aqueles homens que têm esposas difíceis. Meus momentos de irritação com as pessoas, graças a Deus, estão diminuindo. Mas nesses momentos o Espírito de Deus tem sempre sido fiel. É vontade do Pai que tenhamos vitória nessa área e não poderemos alcançá-la com corações cheios de raiva e amargura. Deus está nos chamando para viver na nuvem da sua glória. Ele nos chama para habitar na fumaça da sua presença. Ele quer que seu povo seja conhecido como o povo da nuvem de glória, não o povo dividido em milhares de denominações. Quando o Senhor cochichou no meu espírito, Cristo morreu por esta pessoa, meu coração se derreteu. Não importa o que eu acho sobre algumas pessoas, se o Senhor morreu por elas, quem sou eu para dizer algo sobre elas? Quem sou eu para levantar minha voz contra elas? Quem sou eu para ficar frustrado ou decepcionado com elas? Quem sou eu para achar que estou perdendo as esperanças com elas? Se Cristo morreu por elas, então devo perdoá-las e esquecer tudo o que elas fizeram a mim. O inimigo de nossas almas faz com que ouçamos todas as coisas ruins que alguém disse sobre nós momentos antes de encontrarmos aquela pessoa. Isso não é Deus tentando nos preparar, é o inimigo tentando trazer desunião. Quando acontece comigo e eu vejo a pessoa se aproximando, eu clamo ao Senhor para agir apropriadamente, mostrando o seu amor, apesar das coisas que foram ditas ou feitas contra mim para me machucar. Quando o seu amor é derramado sobre nosso coração que está frio, com reservas, machucado e doendo, ele de repente começa a se derreter. E no momento em que estamos frente a frente com aquela pessoa, podemos olhá-la nos olhos, apertar a sua mão e dizer: Deus te abençoe, irmão. E podemos dizer com toda a sinceridade e com toda a fé por trás dela, crendo que a bênção de Deus realmente entrará em seu espírito. Nós podemos fazê-lo porque Deus nos ajuda sobrenaturalmente naqueles momentos. Onde estaríamos sem seu amor? Muitos de nós já superamos as dificuldades com alguns assuntos maiores em nossa caminhada cristã e não nos deixaremos levar pelo pecado naquelas áreas. Existem muitas coisas que nunca faríamos por querermos agradar a Deus e dar um bom testemunho às pessoas ao nosso redor. Mas muitos de nós somos culpados por não sermos amáveis com os outros. Nós nunca ficaríamos bêbados, mas permitirmos que a raiz de amargura tome conta de nossos corações contra algum irmão que consideramos de difícil relacionamento. O escritor de Hebreus nos alertou: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, versículo 15. Uma raiz de amargura não somente
o perturbará, mas muitos poderão ser contaminados por ela. O reino de Deus sofre quando permitirmos que a amargura encha nossos pensamentos e espírito e alma, e nosso bem-estar espiritual fica ameaçado. O que importa não é o que os outros nos fizeram. O que mais importa é a condição dos nossos corações. Quando você sente que a amargura começa a tomar conta de você, este é o momento de clamar ao Senhor e permitir que Ele o ajude. Ir à igreja e se alegrar em cada reunião o ajudará a livrar-se desses sentimentos indesejados. Louvar ao Senhor pela manhã, à tarde e à noite também vai ajudar. Se você ficar atormentado em seu espírito e alma e furioso com alguém, ou se estiver alimentando amargura ou inveja em seu coração, é necessário que você peça ajuda ao Senhor, mas você também precisa estar disposto a se arrepender desses sentimentos errados. Nós não dizemos, Senhor, me perdoe, tão rapidamente, nem tantas vezes quanto deveríamos, assim como também somos lerdos para pedir perdão aos outros. Às vezes começamos o dia bem, mas de repente algo é dito sobre nós que nos tira do caminho e nosso dia é estragado. Muitas vezes, as pessoas que disseram coisas que nos ofenderam nem tinham a intenção de ofender da maneira que nós recebemos. Mesmo assim, nos ofendemos. As pessoas dizem coisas inesperadas e sem sentido. Muitos anos atrás, depois que meu tio William, o Bill, tinha ministrado numa grande reunião, uma senhora veio apertar sua mão. Ele ficou chocado quando ela disse: "Irmão Ward, que nariz grande você tem!" Ele acabara de pregar por 1 hora, orado pelos enfermos e ministrado às pessoas por mais de 1 hora. E tudo o que a mulher pôde pensar era sobre o tamanho de seu nariz. Eu acredito que, quando chegou perto dele, ela ficou nervosa e a única coisa que conseguiu falar foi o que estava diante de seus olhos. O inimigo teria usado aquilo para destruir meu tio, mas meu tio não se ofendeu com o comentário. O que pode incomodar você pode ser tão bobo quanto aquilo. As pessoas geralmente não têm má intenção nas coisas que dizem. Nós precisamos dar aos outros o crédito de que tinham uma boa intenção ao agirem daquela forma. Afinal, se quisermos que os outros nos deem esse crédito, devemos estar dispostos a dar-lhes também. Quando escorregamos e fazemos ou dizemos algo ofensivo, esperamos que todos nos perdoem. Afinal, somos bonzinhos quase o tempo todo. Quando algum outro dá uma escorregada, entretanto, estamos prontos para fazer grandes exigências e tentamos extrair perfeição dessa pessoa. Funciona nos dois sentidos. Se insistirmos em não sermos perdoadores, não seremos perdoados. Jesus disse muito claro: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6, versículo 37. Não há nada maior do que ser capaz de recostar sua cabeça no travesseiro à noite, sabendo que seu coração está limpo, sabendo que você não carrega nada contra seus irmãos, por mais difíceis que eles possam ser. Meu costume de muitos anos tem sido ensinar as pessoas do nosso grupo para não deixarem o sol se pôr sobre sua ira. Eu creio que este é um dos mais importantes princípios bíblicos. Mas é, no entanto, só o começo.
Nós faríamos melhor se não guardássemos rancor em nenhum momento do dia. Se você se sente compelido a virar o rosto ou olhar para baixo ou atravessar a rua para evitar o encontro com alguém, ou se você de fato corre no sentido oposto, ou se você pede licença para sair rapidamente de alguma roda por ter algo no seu coração contra um irmão, você não receberá toda a unção que o Senhor tem para você. Você pode ter um toque da unção, receber uma porção, porque Deus nos abençoa muitas vezes na esperança do que isso nos motivará a fazer a coisa certa. Ele nos abençoa com a esperança de que sua bondade nos levará ao arrependimento. Ele é muito misericordioso e não retira seu espírito de nós por termos ofendido uns aos outros. Mas Ele não nos dará sua unção mais rica, a menos que vejamos que seu grande plano e seu grande propósito são para toda a humanidade. Alguns cristãos creem que não estão sendo abençoados como uma vez já foram, e muitas vezes é fácil ver por quê. Qualquer amargura, raiva ou falta de amor impedirá o fluir desta grande unção. É fácil descartar pessoas que são difíceis de se lidar, mas não é isto que Deus quer que façamos. A nossa herança está diretamente relacionada com a herança dos outros do corpo de Cristo. Eu não posso achar que vou entrar e ganhar meu galardão sozinho. O meu galardão está ligado ao da família inteira. Eu sou co-herdeiro com você e você comigo. Eu preciso ter certeza de que você chegue lá, assim como você precisa me ajudar a chegar também. Deus quer um povo espiritual que usa o Calvário como seu exemplo. O Calvário nos fala sobre misericórdia e perdão, e Cristo nos amou e demonstrou este amor por nós. Por isso devemos nos amar uns aos outros. Nós deveríamos amar alegremente as pessoas, mesmo quando elas saem do caminho, porque Cristo nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Éramos inimigos da cruz. Mesmo assim, Ele morreu por nós. Ele nos ensina a lidar com pessoas difíceis e Ele nos ajudará quando nós mesmos não conseguirmos sozinhos. Eu me encontro cantando seguidamente. Eu preciso de Ti, Senhor, mais do que ontem. Outros cantam. Eu preciso de Ti a cada hora. Frase-chave. Talvez tenhamos que esperar 30 anos para que algum amigo mude, ou talvez nossos amigos nunca mudem, mas nós podemos mudar para que o que quer que eles façam não nos incomode mais. Deus está nos chamando para fazê-lo ou arriscar perder suas grandes promessas para a nossa vida. Uma das coisas que tenho apreciado muito nos carismáticos é que eles se empenham em incluir todas as pessoas. Enquanto eu venho de uma origem pentecostal e tradicional forte, eu posso dizer que respeito os carismáticos por sua política de inclusão. Nosso Deus não exclui, Ele inclui. Quando qualquer grupo de cristãos desenvolvem a exclusividade, ele não está mais fluindo na ordem de Deus. Porque Deus amou o mundo, Ele sempre inclui. Ele procura e encontra aquele que está perdido. Ele nos incluiu a todos em seu grande plano de glória e poder. Seu desejo é que nenhum se perca, mas que todos venham a se arrepender. Seu desejo é que ninguém seja excluído, mas que todos sejam incluídos na glória. Por essa razão,
O profeta Isaías disse: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versículo 9. Pedro, o apóstolo, ensinou: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Atos 10, versículos 34 ao 35. Em sua revelação na ilha de Pátimos, João aprendeu: os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Apocalipse 21, versículo 24. Nações inteiras serão salvas. Isto é quase além da nossa habilidade de compreender, mas Deus disse que assim seria. Durante o avivamento destes últimos dias, veremos oceanos de pessoas declarando pela primeira vez que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Se você estiver despreparado para receber essas pessoas como membros da família, peça a Deus que o ajude agora. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.